O livro de Números, ele está logo depois de Levíticos. E no hebraico, Números significa no deserto. Então, na tradução hebraica original, Números é no deserto, esse livro, que conta justamente o período que o povo de Israel passou no deserto. Vocês lembram? Nosso Deus tinha dado uma promessa a Abraão. Deus tinha feito uma promessa para Abraão e para o povo. Vocês herdarão a terra prometida. Só que nisso, o povo de Deus ficou 400 anos de escravos lá no Egito, como a gente já falou aqui um pouquinho. E depois veio Moisés, e vocês lembram, vieram as pragas, a libertação, né, daquele povo do Egito. E esse povo passou anos no deserto. Anos no deserto. E no deserto, eles aprenderam muito do Senhor. Veja, eles poderiam ter crido e descansado no Deus maravilhoso já lá nas 10 pragas, porque eles viram Deus agindo sobremodo de coisas que só Deus poderia ter feito. Eles viram a manifestação do poder de Deus. Mas eles no deserto também puderam testemunhar a coluna de fogo, que de noite servia para eles para iluminar, né, toda a nação e também aquecê-los. De dia que tinha a coluna de fumaça que ia à frente deles mostrando o caminho e dando sombra para aquele povo. Eles já tinham visto, gente, o mar vermelho se abrir. Eles já tinham visto o maná que chegava todos os dias para alimentá-los. Eles já tinham visto codornizes, proteína vindo todos os dias para que eles pudessem se alimentar. Então, era um povo, era uma primeira geração que testemunhou o Senhor. Era como se fosse a geração de ouro. Qual foi a geração de ouro na história de Deus? A geração que viu Deus fazendo grandes maravilhas. Gente, eles viram as pragas. Eles viram a libertação depois de 400 anos de escravos. Eles passaram com pés enxutos no Mar Vermelho. Eles receberam maná. Eles viram a manifestação de Deus. Eles viram Moisés recebendo, né, as leis, as tábuas da lei do meu Senhor. Eles viram Moisés falando com Deus. Eles testemunharam com os olhos dele o poder de Deus. Então a gente poderia falar, essa é uma geração privilegiada. Eles viram a manifestação do poder de Deus. Só que o que acontece? Passaram anos, só que essa geração, que a gente vai chamar aqui de primeira geração, não entrou na Terra Prometida. Foi a segunda geração que entrou na Terra Prometida. Só que antes disso, gente, eu quero fazer uma reflexão, uma pausa, para que a gente volte para a nossa vida hoje. Às vezes, você na tua vida já testemunhou Deus agindo. Você já viu Deus agindo. Você pode contar milagres que o Senhor já fez por você na tua vida ou na vida da tua família. Você pode contar coisas, livramentos, né? Provisão, providências, coisas que o Senhor já fez para você. Pode ou não pode? Eu creio que você pode, né? Eu creio. E se você parar para contar as tantas bênçãos que o Senhor já derramou na tua vida, você vai se maravilhar e isso vai trazer alegria ao teu coração. Mas o que acontece? Diante das dificuldades da nossa vida, diante das barreiras que aparecem na nossa vida e de circunstâncias, né? Como nós falamos tanto aqui esses dias, uma notícia ruim, uma crise na família, uma doença, um diagnóstico, aliança quebra, tantas coisas. Aí a gente fala, Senhor, cadê o Senhor? Num instante, quando as dificuldades vêm, a nossa tendência humana é esquecermos quem é o Senhor e o que Ele já fez para nós. E aí a gente começa a olhar para a vida e para os obstáculos da vida com pessimismo. Será mesmo que vai dar certo? Será mesmo que nós vamos conseguir? Será mesmo que o Senhor está vendo isso? Será mesmo que o Senhor está aqui nesse local? Será mesmo que acontecerá? Será mesmo? E o diabo começa a colocar no nosso coração dúvida. Será mesmo? Será mesmo que você é filha de Deus? Será mesmo que a tua família pertence ao Senhor? Será mesmo? Por que você está passando por isso? Amigas do meu coração, a primeira alerta que a gente vai fazer nessa manhã é: não deixe o inimigo das nossas almas colocar dúvidas no teu coração sobre
Será mesmo que você é filha amada de Deus? Será mesmo que Ele se importa com a sua família? Repreendam em nome de Jesus. Repreendam, não fique ouvindo as ciladas, né? A conversinha que Ele tem colocado no seu coração e na tua mente, porque isso vem na tua vida para que você desanime da fé, para que você duvide quem é Deus, para você duvide que Ele é capaz de fazer todas as coisas, para você duvide que Ele pode fazer todas as coisas, para que Ele duvide que Ele tem um plano especial para a tua vida e que Ele te vê, Ele te ouve e Ele te ama. Não duvide que Deus te ama. Não duvide que você está sozinha. Ele está te vendo. Creia nisso. Esse é o primeiro alerta que o Senhor coloca no nosso coração nesta manhã. Não duvide. O Senhor não te abandonou. Esse povo que estava no deserto, eles começaram a duvidar. Eles ficaram ali 40 anos no deserto e começaram a duvidar de Deus. Veja só. Deus tinha prometido para Abraão que a descendência de Abraão herdaria uma terra maravilhosa, uma terra que mana leite e mel, uma terra boa. Eles herdariam essa terra. Eles começaram a duvidar disso. Quando a segunda geração, porque a primeira geração morreu toda no deserto, né? Morreu toda ali no deserto, né? Mas veja, já estavam morrendo e só a segunda entrou, só Josué e Calebe entraram ali. Mas veja, quando eles estavam próximos para chegar na terra prometida, eles enviaram espias. Olha, vocês vão lá e dê uma olhada como é que é essa terra, porque a gente está chegando. Como é que é lá? Quem que mora lá? Né? O que acontece? Vai ser fácil a gente ir? Como é que vai ser essa guerra? Essa terra é habitada? Mandaram espiões para lá, espias. E esses espias, eles voltaram, né, para depois, Moisés ainda estava na liderança do povo, eles voltaram para o povo, trouxeram relatórios. E os relatórios, essa passagem que eu estou lendo para você, está em Números, do 13, 26 até o 14, número 9. Aqui que nós vamos, ou melhor, eu vou ler então do 13, 26 a Números 14, 9. Vou ler não, vou contextualizar, senão não dá tempo. Olha, voltaram com relatórios. E esse relatório, gente, fala assim que eles mostraram o seguinte: olha, entramos na terra a qual você nos enviou. Lá há leite e há mel com fartura. Mas olha, aqui nós trouxemos frutos dessa terra, de tão boa que é essa terra. Mas o povo que vive lá, olha só o pessimismo nesse relatório. Mas o povo que vive lá é muito poderoso. As cidades são fortificadas e é tudo muito grande. Nós também vimos ali, né, descendentes de Enaque, os amalequitas, eles são enormes, é um povo muito poderoso. E eles começaram a fazer um relatório negativo, pessimista. Olha, a gente não vai conseguir ir lá. Eles são enormes, são gigantes, eles vão nos matar. Se a gente entrar lá, eles estão armados até os dentes. Eles vão dizimar. E aí eles começaram a causar tanto furor, tanto alvoroço no povo de Israel. Sabe o que o povo de Israel falou o seguinte? Primeiro Calebe falou assim, fez calar-se o povo e fala assim, ó, subamos, Calebe e Josué ali, subamos e tomemos posse da terra. Calebe e Josué também tinham vindo. Mas veja, nesse relatório você tinha uma maioria pessimista, racional, que falou não vai dar certo. E tinha Josué e Calebe falando, subamos e tomemos posse da terra, é certo que nós venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, olha os pessimistas aqui, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E ali espalharam entre os israelitas um relatório negativo. E aí eles disseram, a terra na qual nós fomos em missão, aquela terra vai devorar os que nela vivam. Todos os que vimos são
enormes, são de grande estrutura, são homens gigantes. Vimos também gigantes, eles vão nos devorar que nem gafanhotos. Minha amiga, sabe o que esse texto fala para nós? A gente tem um relatório aqui da maioria. Aí o povo começou a falar assim para Moisés: por que o Senhor, e para Deus, por que o Senhor nos trouxe para essa terra? Por que nós passamos 40 anos no deserto? Por que o Senhor nos tirou lá da terra onde éramos escravos? Lá a gente vivia bem. A gente era escravo, mas eu vivia bem. Por que eu estou aqui para morrer? E disseram: olha, vamos escolher um outro líder, porque vamos deixar Moisés para lá e vamos voltar. Olha só o que o povo falou. Depois de 40 anos, depois de testemunhar os milagres de Deus, vamos voltar para a terra do Egito, vamos voltar a ser escravos. Eles estavam à beira da terra prometida, da terra onde o Senhor falou que prometeu para eles. E eles começaram a falar: vamos voltar, nós vamos morrer aqui nessa guerra. E aí a gente vai trazer para a nossa vida. Às vezes você está vivendo o plano que o Senhor preparou para você, o propósito que o Senhor preparou para você. Só que diante de dificuldades da vida, diante de situações que aos teus olhos parece impossível você transpor, diante de grandes situações, você, minha amiga, ao invés de olhar com os olhos da fé, de crer que o Senhor é contigo, com a tua família, você prefere colocar o óculos escuro do pessimismo, sabe? Ao invés de você colocar a lente da fé, talvez você prefira colocar o óculos escuro do pessimismo, porque as pessoas estão dando um relatório negativo. Não vai dar certo. O inimigo das nossas almas, ele quer colocar a gente em dúvida. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Isso aqui, olha, você vai morrer aqui. Isso aqui não é para você. Você não vai conseguir. Você não vai ter força para vencer esse obstáculo. Você não vai ter oração suficiente para vencer esse obstáculo. Você não vai conseguir ver esse impossível porque é muito impossível para você. E aí você se deixa abater pelo relatório negativo, pelas coisas ruins, coloca o óculos do pessimismo e aí, gente, com óculos escuros do pessimismo, você vê tudo embaçado. Você vai perdendo a fé, você vai desanimando. Aí você fala: era melhor mesmo eu nunca ter nem visto o Senhor. Era melhor eu nunca ter falado sim para Cristo. Era melhor eu nunca ter entrado nessa vida. Bom era lá, quando eu era escrava do diabo, do pecado. Bom é aquela vida que eu tinha antes, onde eu tinha liberdade, que você confundia na verdade era libertinagem. Bom era lá, onde eu não tinha que prestar contas. Bom era lá, quando eu podia fazer o que eu quisesse. Cuidado, amiga. Cuidado, que isso é cilada, é mentira, que o inimigo das nossas almas tem colocado no teu coração. Então, que você possa, em nome de Jesus, não deixar o teu coração se abater por situações negativas. Em nome de Jesus, creia, como Caleb falou aqui para o povo, gritando: subamos e tomamos posse da terra. É certo que nós venceremos. Levante a cabeça, levante a sua cabeça. E veja só o que continua falando o texto aqui em Números 14. Eles estavam então falando que eles queriam voltar, e aí o Senhor, 14, 8, diz o seguinte: Josué e Caleb, se o Senhor, o relatório dos dois, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e a ela dará essa terra para nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Que passagem maravilhosa! Que passagem de otimismo para nós. Palavra do Senhor, amiga. Para de olhar para as coisas negativas e fale como eles dois falaram aqui.
né? Olhar, levante a cabeça. Se tem gigante do outro lado, suba no ombro do gigante. Vocês lembram quando Davi derrotou Golias? Era um gigante. Mas ele foi em nome do Senhor. Ele sabia que o Senhor estava com ele e ele conseguiu vencer aquele gigante. Olhe para os gigantes que estão diante de você, mas vá com fé, levante a tua cabeça, tenha a visão de Deus, visão do farol. Deus está vendo acima. Peça a Deus sabedoria para você ver por cima, olhar por cima, conseguir olhar adiante. Não olhe para a grandeza do seu problema. Não olhe para a grandeza do seu problema. Olhe para a grandeza incomparável do seu Deus. Olhe para a onipotência do Deus a quem você serve, a quem você confia, a quem você pertence. Deus pode todas as coisas. Para o Senhor não há gigante. Para o Senhor não há situação impossível. Para o Senhor não há morte. Para o Senhor não há quebra de aliança. Para o Senhor não há nada que Ele não possa restaurar. Para o Senhor não há casamento impossível que Ele possa restaurar. Para o Senhor não há doença que Ele não possa curar se for a vontade dEle. Para o Senhor não há coração de pedra tão dura que não possa se converter ao nome dEle. O Senhor pode todas as coisas. Então, minha amiga, minha irmã do meu coração, olhe para o Senhor, não olhe para os seus problemas. Ele está além. Não se concentre. Em nome de Jesus, não se concentre na enormidade da sua fraqueza. Vocês ouviram? Não se concentre na enormidade da nossa fraqueza, porque nós somos fracos, somos mesmo, e é por isso que nós precisamos do Senhor. Veja a grandeza do poder de Deus. Veja, foque na grandeza do poder de Deus. Veja, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Eles estavam desesperados, não desistam, rasgaram as suas vestes em sinal de humildade, de humilhação, precisamos do Senhor, e disseram a toda a comunidade dos israelitas: receba essa palavra também. A terra que percorremos em moção de reconhecimento é excelente. O futuro, os planos de Deus para você, amiga, são excelentes. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Se o Senhor, amiga, se agradar de você, da tua vida, se o Senhor se agradar, Ele vai fazer você entrar naquilo que Ele já preparou para você. Mas não desista, não desista, não tema, crê somente, seja forte e corajosa. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não se rebele contra o Senhor. Não questione o Senhor. Não deixe o seu coração encher de orgulho e você começar a blasfemar contra o Senhor. Não peque contra o Senhor. Guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Guarde o teu coração, é assim que a palavra nos fala. Então, veja, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra. Amigas, o Senhor nos fala, o nosso Pai fala, não tenha medo do que está por vir. Eu posso todas as coisas. Não tenho medo de entrar nesta batalha, eu darei vitória. Continue fiéis a mim, fortes em mim, firmes em mim, descansem no meu poder, creia. Eu é que sei o que eu tenho preparado para vocês. E o Senhor tem planos, né, de fazer-nos prosperar nele, planos de nos dar aquilo que nosso coração deseja, segundo a vontade dele. Deus tem planos para nós. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Então, minha amiga, não se concentre nos problemas. Não olhe nos problemas. Se concentre e foco na grandeza do poder do nosso Deus. Amém?
Amém. Que o Senhor ajude que essa palavra no meu coração, no teu coração, fique firme, que a gente guarde essa palavra no nosso coração, para a gente não pecar contra Deus, para que a gente possa seguir na nossa vida, olhando para Ele, para o alto, confiando e descansando nele. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, viu? Pela sua companhia na devocional de hoje. Essa palavra seja aplicada nas nossas vidas, né? Fique firme, amiga, seja forte e corajosa. E que o Senhor te abençoe. E continue falando no nosso coração, né? Então, amém, obrigada. A gente volta a se ver então amanhã, aqui ao vivo no Instagram, às 7h30 da manhã.